não vão poder depois. Bom, queria saber de vocês, se vocês já assistiram a aula que eu deixei disponível lá no Instagram sobre a última aula, né, do programa Manual de Consciência, né? Como vocês sabem, eu tenho um programa de mentalidade onde eu ajudo as pessoas a desenvolver a sua capacidade de raciocínio. O que define, gente, toda a nossa vida, a saúde física, as nossas decisões, a realidade de vida é a nossa mente. Quando a nossa mente apaga, a gente não existe mais. A gente volta a ser pó, porque a nossa mente é o poder de Deus. Então, é a nossa mente que controla tudo, todo esse movimento, eu falando, eu respirando, tudo é a nossa mente. Se a nossa mente está bugada, todo o resto está bugado. Então, vocês assistiram a aula muito profunda, onde eu expliquei com base científica, base bíblica, que nós somos energia? Falem aqui para mim não ter que ficar repetindo o mesmo assunto. Quem foi que assistiu aquela aula fantástica, gente? Vamos lá, boa tarde, assisti sim, ainda não. Denise, vai lá no meu canal no YouTube. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. É assim, uma aula que tu vai fazer você ficar dias e dias pensando. É uma aula que vai fazer você começar a se policiar sobre o que você pensa, sobre o que você sente, sobre o que você fala. É uma aula realmente muito profunda, tá? Assiste, tá lá no meu canal no YouTube. Sim, maravilhosa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Já vi a aula. Sim, sim, assisti umas 5 vezes. E isso é importante, porque ela é longa e elas são muitos detalhes, porque eu vou explicando com base científica, depois com base bíblica, depois eu explico aqui de forma mais clara e pontual. Então, assim, ela tem várias camadas, mas todas se complementam. Então, é importante assistir outras vezes. Sim, assisti, ok. Eu assisti, ótimo, ótimo. Bom, então vocês já entenderam que gente, a gente pode mudar a nossa realidade de vida. Gente, se vocês internalizar isso, entender que existe essa possibilidade, não é fácil. Eu não estou e nunca disse e nem direi em nenhum momento que é fácil. Isso vocês não vão ouvir eu falar. Mas vocês vão ouvir eu falar muitas e muitas vezes que é possível. Por quê, Deane? Porque, além de ter feito formações, ter estudado, pesquisado, eu vivi esse processo. Não só eu, mas minha família e muitas pessoas que convivem comigo. Então, eu quero que vocês internalizem isso. É possível mudar a minha realidade de vida. Gente, saúde física, financeira, relacionamento, tudo. Afinal, tudo isso é a gente que cria pela nossa maneira de pensar. Então, a forma como a gente pensa, a gente projeta do lado de fora. Então, quero que vocês saibam disso. É possível, mas não é fácil. E o que que vai nos ajudar? O conhecimento, né? O conhecimento, ele liberta. Então, crenças limitantes. Eu era empilhada, todos nós, até hoje eu tenho. A gente não pode eliminar 100% das nossas crenças limitantes. Mas eu aprendi e vi tantas crenças limitantes que me limitavam a ter uma vida diferente. Eu acreditava tanto naquilo que não existia outra possibilidade. E eu vivia aquela realidade porque eu acreditava. Opa, não é como eu pensava? E começou a cair muita coisa por terra. E muita coisa na minha vida mudou e está mudando e vai mudar, graças a meu bom Deus e a todo esse conhecimento. Qual o meu objetivo, gente? Compartilhar esse conhecimento com vocês. Quem me acompanha aqui, já tem um tempo que me acompanha, e todos nós sabemos que a vida não está fácil. É guerra, é violência, é criminalidade. E agora a gente está no pico da saúde mental ou doença mental, né? Depressão, ansiedade, estresse, irritação, angústia, aqueles muito bilhão de sentimentos que a gente não sabe lidar com esses sentimentos, que às vezes a gente quer sumir. Mas a gente tem obrigações,
A gente tem filho, tem casa, tem um companheiro, tem a família, tem tanta coisa e a gente precisa continuar lutando. E isso dificulta a gente ter uma vida leve, uma vida feliz, uma vida não perfeita. Vocês também não vão ouvir eu falando de vida perfeita, mas de uma vida feliz e uma vida gratificante. Isso é possível, tá, gente? Me fizeram acreditar que era impossível eu ter uma vida feliz no mundo que eu vivo hoje. Devido à guerra, à violência, à maldade, o inimigo, devido a tanto caos, era impossível eu ser feliz. E eu acreditei nisso. Eu acreditei tanto nisso que eu tinha medo de ser feliz. Quando eu sentia algo ou quando acontecia algo bom na minha vida, que eu me via feliz, eu já ficava preocupada, acreditando que alguma coisa iria acontecer de ruim para acabar a minha felicidade. E por eu acreditar nisso, qualquer coisinha que acontecia na minha vida, eu já achava que realmente era a justificativa que era impossível eu ser feliz. E eu vivi muitos anos da minha vida acreditando nisso, que era impossível ser feliz. E eu desperdicei tantas oportunidades de ser feliz, não perfeita, mas feliz. E depois que eu entendi isso, hoje eu posso dizer que eu sou extremamente feliz, de uma forma que eu nunca imaginei que eu seria. Lógico que eu tenho problemas, tenho ansiedades, tenho preocupações, às vezes choro, às vezes, mas isso não tira a felicidade. Felicidade é diferente de alegria. Felicidade é um estado que você tem emocional, mental, de um todo. Alegria são momentos. Ah, aconteceu isso, eu estou feliz. Ou eu estou alegre. Ah, aconteceu isso, eu estou triste. A gente sempre vai estar oscilando entre a alegria, a tristeza, o medo, a insegurança, a ansiedade, a gente sempre vai estar sentindo essas oscilações emocionais. Mas a felicidade, a gente se conquista. A gente pode ser feliz mesmo estando triste. Então, eu sou muito feliz, mas tem situações que me deixam triste, mas isso não me impede de ser feliz. Consegue entender a diferença da felicidade para a alegria? Então, o que que eu quero com esse conhecimento compartilhando com vocês? Eu quero que vocês entendam que é possível mudar. Talvez você não vai mudar toda a sua vida, tudo, mas se você mudar isso aqui, já vai fazer um impacto muito grande na sua vida. Quando eu tive acesso a esse conhecimento, gente, eu quis isso com todas as minhas forças. Eu fiquei revoltada comigo por eu ter acreditado tanto que era impossível em ser feliz. E foram tantas crenças limitantes que me fizeram acreditar, e eu fiquei com tanta revolta, tanta raiva, que eu falei: agora eu quero me permitir ser feliz, ter uma vida tranquila, ter uma vida de paz, mesmo diante da guerra. A guerra é fora, mas a paz, ela depende de mim e ela está aqui dentro. E hoje eu vivo em paz comigo, com Deus e com o mundo, mesmo diante de tanto caos ao meu redor. Por quê? Porque eu não deixo isso me afetar. Lógico que algumas coisas me desestabilizam, mas logo eu, tá? Então, quando eu tive esse acesso a esse conhecimento, eu quis tanto, tanto mudar a minha vida. Eu realmente entrei de cabeça. Eu falei, eu só vou parar quando eu chegar onde eu quero. Só que eu pensei que ia ser rápido e ia ser fácil, mas estou aqui ainda buscando todas as mudanças que eu quero alcançar. Já fiz muitas, inúmeras, 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 e são essas mudanças que me motivam a continuar, a continuar. Então, quero que vocês saibam que é um processo também. Então, talvez você não vai conseguir todas as mudanças de uma forma imediata, mas você vai conseguir uma, depois outra, e você vai vendo a sua vida se reorganizando à sua volta. E aí você vai olhar e vai dizer, verdade, bem que aquela moça falou que era possível mudar. Olha a minha vida, Senhor, obrigada pelo meu casamento, pela minha saúde, pela minha vida. Você vai começar a agradecer de uma forma que tudo tu vai agradecer, tá? Vamos lá, então. O que que vai acontecer hoje? Assistir a aula, gratidão. Bom, vocês já assistiram a aula que eu expliquei sobre átomos, né? Sobre energia, sobre Deus nos criar do pó.
No entanto, que quando a gente morre, o espírito volta para ele e a gente volta a ser pó. Então, o que nos move aqui a se movimentar, essa vida pulsar, é um espírito, ou seja, uma energia. Então, a gente, de forma científica e bíblica, a gente é energia. E a energia, as emoções que a gente sente, é o que faz vibrar essa energia. Essa energia que eu carrego se conecta com a energia do lado de fora. Então, imagina eu que carrego raiva, mágoa, ressentimento, medo, insegurança, reclamo da vida, reclamo disso, reclamo, reclamo. Imagina a energia que está tendo dentro de mim. A energia negativa. Tem uma energia aqui. E o que que vai acontecer? Essa energia negativa vai se conectar do lado de fora com as coisas negativas. Sabe por quê? Porque a vida, ela tem cor preta, cor branca, tem dia, tem noite, né? Tem doce, tem salgado, tudo tem positivo, tem negativo. Então, as nossas emoções, elas podem ser positiva ou negativa. Então, quando eu estou vibrando uma energia negativa referente aos sentimentos que eu carrego, eu vou me conectar com essa energia, com esses acontecimentos. Na vida tem coisas ruins, gente, coisas horríveis, guerra, violência, doença, tem muita coisa ruim. Mas tem muita coisa boa, gente. Quando a gente olha para o céu, olha para a criação, olha para as pessoas que a gente ama, quando a gente olha para as coisas que Deus criou, a gente vê coisas maravilhosas. Mas por eu estar vibrando energia negativa, eu só vou me conectar com as coisas ruins da vida. Eu não vou conseguir ver as coisas boas, eu não vou conseguir sentir gratidão, eu não vou ver as coisas boas que eu tenho na minha vida. Eu só vou ver o que falta, o que dói, o que é ruim, e eu vou vibrar mais isso. E quanto mais eu sinto isso, mais eu me conecto com isso, e mais eu sinto isso. Quando mais assim, consegue ver um ciclo na nossa vida? Então, o que que a gente precisa fazer? Opa, deixa eu alinhar aqui, organizar, mudar esse sentimento e começar a vibrar uma energia diferente, sentimento diferente, pensamentos diferentes. Olha como a vida é maravilhosa, olha o tanto de coisa boa que tem na vida. Tem coisa ruim? Tem, mas olha o tanto de coisa. E aí a gente começa a mudar a nossa vida. Imagina uma pessoa que ela acha que ela não é capaz. Eu moro sozinha desde os 16 anos de idade. Então, eu sempre vivo mudando. Ah, não gosto desse lugar, vou embora. Então, para mim é muito fácil pegar as coisas. Então, para mim, não tem essa limitação. Mas alguma pessoa tem medo. E se eu não conseguir um emprego? E se eu passar dificuldade? E se ela começa a projetar pensamentos de incapacidade, de problemas, de dificuldade, ela começa a sentir medo, ela começa a sentir a insegurança, ela começa a sentir um monte de sentimento e limita ela a viver outra experiência. Por quê? Porque ela tem uma maneira de pensar que gera um sentimento e bloqueia ela. Então, imagina eu. Não, eu vou conseguir, vou analisar, vou pesquisar, vou procurar um emprego. Se não der certo, eu procuro outro. Eu já tenho uma maneira de pensar diferente. Eu sinto o sentimento de entusiasmo, de capacidade e eu vou lá e faço. Então, consegue ver que a nossa maneira de pensar define as emoções que a gente carrega e as decisões que a gente toma na nossa vida? Então, tudo à nossa volta são referentes às nossas emoções, a energia que a gente vibra, a nossa maneira de pensar. E como vocês sabem, eu vou abrir hoje, né, uma comunidade. Eu falei que hoje vai ser breve, porque a aula profunda já tem liberado para vocês, e hoje a gente vai ter uma aula breve, não aula, mas um informativo de como vai funcionar. Mas antes eu queria compartilhar algo com vocês, só para vocês alinhar ainda mais a minha linha de raciocínio. Gente, aqui, ó, são várias estradas, consegue ver? Aqui é um caminho, aqui é outro caminho, são vários caminhos. Gente, a gente tem infinitas possibilidades para viver várias formas. Tem gente que vai escolher morar na natureza, tem gente que vai escolher morar na cidade grande, tem gente que vai escolher se casar, ter filhos, ter uma família, tem gente que vai escolher ser solteiro, ser livre.
Tem gente que vai escolher trabalhar fichado. Não, vou trabalhar empregado e ganhar um salário por mês. Tem gente, não, eu vou ser um empreendedor, eu quero ter minha própria loja, trabalhar por minha conta. Então, cada pessoa, ela vai percorrer um caminho, ela vai escolher que caminho trilhar para chegar no resultado dela. Porém, algumas ficam em dúvidas qual caminho percorrer. Embora você escolha a estrada que pode te levar aonde você quer chegar, porém, é a sua programação que vai decidir aonde você vai chegar. Então, isso aqui quer ter qualidade de vida. Isso é básico, tá, gente? Todo ser humano quer ter qualidade de vida. Não posso dizer que todos querem ser ricos, mas todos querem ter uma qualidade de vida financeira, poder pagar suas continhas sem atrasar, poder ter um momento de lazer, ter ali, poder ajudar as pessoas que a gente ama, familiares, ter uma conta. Todos nós queremos não se preocupar com dinheiro, não é verdade, gente? Há pesquisas que um dos maiores motivos do divórcio é a questão financeira. Então, quando o casamento começa a ter dificuldades financeiras, o casal fica estressado, preocupado, não dorme bem, e aí começa brigas, discussões e um rompimento. Eu já passei dificuldades financeiras, e isso tira a nossa paz. A pessoa que diz para mim que ela é feliz em meio à dívida, à dificuldade, tem alguma coisa. Porque, gente, tira a nossa paz. A gente quer pagar nossas continhas, a gente quer viver bem, a gente não quer preocupação. E eu já passei dificuldades, eu sei que isso tira a nossa paz. Então, todos nós queremos ter uma qualidade de vida financeira, todos nós queremos ter saúde mental, né? Sentir sentimentos bons, todos nós queremos ter saúde física. Quem quer estar doente? Quem quer estar doente, né? Então, a gente quer também saúde física. Algumas querem ter uma família feliz, um companheiro, uma companheira, né? Para compartilhar dessa vida, que às vezes ali é um pouco difícil, né? Então, cada um tem uma escolha na vida, porém, você pode dizer, Leane, eu quero. Eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter um recurso financeiro, eu quero ter saúde física. Isso é o que você quer, 5%. Consciente. Consciente, 5%. É aquilo que eu quero, é aquele caminho, é aquela estrada. Mas o teu inconsciente, que é a tua programação mental, vai dizer: não é isso que você merece, não é isso que está programado na tua mente. Tu vai viver essa vida de caos, de doença, de dificuldade financeira, de briga. É isso aqui que está programado na tua mente. E aí tu começa uma briga interna, inconscientemente, de querer mudar a tua vida e não conseguir. Quem aqui já tentou várias vezes emagrecer, várias vezes guardar dinheiro? Quem aqui já tentou várias vezes mudar de relacionamento? Mudar a si mesma, eu queria ser mais branda, eu queria ser mais resolvida, mais decidida, mas quem aqui já tentou várias vezes mudar algo e não conseguiu? Ou você conseguiu? Comenta aqui para mim que eu quero saber, gente. Eu, muitas vezes, gente, todos nós já tentamos. E a maioria aqui vem tentando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, até 50 anos. A pessoa ela vem lutando na vida para mudar. Eu queria ter um dinheirinho, eu queria ter saúde, eu queria emagrecer, eu queria. E tenta, entra na academia, faz dieta, junta um dinheiro, mas depois gasta. Gente, por que não consegue mudar? Porque, embora você queira algo, a tua programação mental, o teu inconsciente, que é 95%, imagina, 5% consciente, 95% diz você não vai mudar. Está programado aqui. Então, por isso que muitos não conseguem mudar, mesmo querendo mudar. Eu queria ser mais resolvida, ter um dinheiro guardado, olha só. Uhum. E eu tenho certeza que você tentou várias vezes e não conseguiu, sendo algo um pouco simples, né? A gente olhando assim parece que é simples, mas quando a gente vai na prática. Bom, mas a gente entendeu que
Átomos são energia em movimento e, segundo a física moderna, a matéria, ela é energia condensada. A gente viu na aula anterior. E cada átomo vibra uma frequência. Lembra? Átomos é energia. Então, conjuntos de átomos, ela cria campos vibracionais, energia vibrando organizada. Então, tudo à nossa volta é energia. Todos nós temos um campo energético de emoções, com base nas emoções que vibram. E a nossa energia que você está se conectando com as coisas do lado de fora. Então, a maneira que eu penso me faz gerar as emoções, e essas emoções vibram e me faz me conectar com esse caos dessa vida que eu tenho. Dani, eu quero essa vida, mas o que eu estou sentindo, carregando, faz eu me conectar com essa vida. Dani, eu quero ir, mas a tua energia, a tua maneira de pensar, os teus sentimentos te puxa para trás. Muitas pessoas conseguem emagrecer, voltam ao mesmo peso. Muitas pessoas conseguem ganhar um pouco mais de dinheiro, perdem dinheiro, quebra o carro, passa dificuldade financeira, um familiar que tem que emprestar, alguma coisa acontece e ela volta para o mesmo lugar. É como se fosse uma briga de vai e vem, vai e vem. E isso é cansativo. Só que a gente não percebe que isso é um padrão consciente com inconsciente, uma briga interna. Por isso que a gente não consegue muitas vezes mudar. E muitas vezes as pessoas acabam aceitando, não tem como mudar. E realmente, não tem como mudar quando você não vai lá e reprograma a tua mente. Não tem como. Você precisa reprogramar a sua mente. Só querer não é o bastante. Você precisa reprogramar a sua mente, tá? Então, gente, um estudo, eu vou mostrar para vocês essa pesquisa. Um estudo mostra as reações do corpo a cada tipo de emoção. Olha esse mapa. Mostra a temperatura do corpo de acordo com o sentimento. Então, pesquisas foram feitas com pessoas de diferentes regiões, de países e culturas. A imagem abaixo, ela mostra o resultado da pesquisa, sendo que partes em amarelo são mais quentes e azul as mais frias. O estudo foi publicado pela PNAS, Pesquisa Acadêmica Nacional de Ciência dos Estados Unidos. Olha só, gente, só para vocês entenderem como as nossas emoções, elas vibram energia. Isso aqui é quem está com raiva. Olha uma pessoa com raiva. O corpo dela fica assim. Isso, gente, foi medido, tá? Por uma máquina que foram várias pessoas de vários países, culturas, e foram medir como que o corpo delas reagiu às emoções. Medo, nojo, felicidade, olha só, tristeza, surpresa. Então, aqui são os sentimentos que elas sentiram e como o corpo dela foi como se fosse um raio-x ali. O corpo dela reagiu. Para quem quiser saber dessa pesquisa, tá no G1, tá, gente? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. E aí vocês podem pesquisar no Google. Tem essa pesquisa feita, tá? Foi comprovado realmente. Olha só, no G1, estudos mostram, tá aqui a imagem. Então, consegue ver que as emoções que a gente vem carregando, isso reflete no nosso corpo. É como se fosse um campo energético. Então, o que que eu quero dizer com tudo isso? Que os sentimentos que a gente vem carregando, eles realmente impactam a nossa realidade de vida e a nossa. Calma, deixa eu colocar aqui a página que eu quero colocar. Ótimo. Pronto. Então, o que a gente sente impacta aí diretamente a energia que a gente vibra. Então, para mudar a nossa realidade de vida e os resultados da nossa vida, precisamos mudar quem nós somos. E para mudar quem nós somos, precisamos mudar a nossa vibração energética. E para mudar a nossa vibração energética, precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Vocês viram na aula passada que é o nossos pensamentos que projeta toda essa energia, né? Então, quando a gente muda a nossa maneira de pensar, a gente muda nossas emoções. E quando nós mudamos as nossas emoções, a gente começa a tomar decisões diferentes, a gente começa a mudar a nossa realidade de vida. Eu falo isso, gente, porque vocês, a maioria já sabe aqui, tive depressão, crise de ansiedade, crise de pânico. Eu passei dificuldades financeiras, então eu estive em uma situação muito caótica.
E eu queria culpar a vida, eu queria culpar os outros, eu queria culpar meu pai, minha mãe, queria culpar todo mundo. Mas quando na verdade era eu, aquele sentimento de raiva, de revolta, de tristeza, de baixa autoestima, de medo, eu tinha muito medo. Então todo aquele sentimento, ele foi se acumulando, crescendo, crescendo, não me fazia pensar com clareza, mas agir por emoção. E fui tomando decisões com base nas minhas emoções. Uma pessoa, que nem comentaram aqui, eu queria ser mais segura. Uma pessoa que não é segura, ela não consegue tomar decisões firmes, claras. Ela vai tomar decisões com base na emoção dela. Ela tem que tomar uma decisão firme. Ela tem que resolver um problema. Ela não vai. Ela não vai porque ela não se sente segura. Aquele sentimento vai impedir ela de tomar decisões sábias, de fazer mudanças na vida dela. E aí ela vai ter uma vida caótica com base naquele sentimento. Ela vai ter uma vida caótica com base naquele sentimento de boa tarde. Não vou poder ficar muito tempo, porque vou a uma reunião daqui a pouco tempo. Ok, depois você assiste, tá bom? Então, o que que nós precisamos fazer? Mudar a nossa maneira de pensar, regular nossas emoções, e dessa forma a gente vai mudando a nossa realidade de vida. Gente, vocês sabem do exemplo do meu pai, né? Que meu pai, alcoólatra, ele é narcisista, ele batia muito na minha mãe. A gente teve uma infância muito difícil. E depois veio os problemas de saúde. Meu pai, desde criança, foi mandado para morar fora na rua. Meu pai morou uma época na rua e ele ficou carregando muitos sentimentos ruins. Quando ele adoeceu, os parentes que não davam atenção para ele começou a ligar preocupado. Nós, filhos que moravam distante, que não era presente, começou a visitar, a ligar, a ficar preocupado. A mente dele entendeu que a doença me dá atenção, algo que eu nunca tive na infância e ao longo da minha vida. E daí ele começou a projetar na mente dele várias doenças. Gente, o que vocês imaginarem de doenças. Meu pai já viu a morte várias vezes. Ele ia no nível máximo. Quando a gente achava que ele não ia aguentar mais, opa, recuperou. Gente, foram anos, mais de 20 anos, doença após de doença, doença. Quando eu tive acesso a esse conhecimento, eu conversei com ele. Meu pai estava um tempão no hospital e o médico percebeu que ele não ficava bom. Tinha feito todos os exames, toda a medicação, mandado buscar remédio de fora. E o médico viu que quando a minha mãe saía, ele ficava todo conversador, todo. E quando a minha mãe chegava, ele chorava e tudo. E aí começaram a perceber essa oscilação. E aí o médico falou, seu Nelson, não tem mais o que a gente pode fazer. Os exames que tinha para fazer, a gente já fez. As medicações que era para a gente passar, a gente já passou. Agora é o senhor continuar o tratamento em casa, que a nossa parte a gente já fez. Era para o meu pai pegar alta no outro dia. Sabe o que que aconteceu? Ele foi no banheiro e caiu. E ele ficou paralisado de um lado. Então, ele no hospital, todo dia a gente visitar ele, todo dia ia a gente ligar, médico, enfermeiros, parentes, e aquela atenção toda, ele não queria perder essa atenção. E ele ficou paralisado de um lado. E aí foram fazer todo o exame, tudo, o médico achou assim, como assim? Só paralisou de um lado, não teve nenhuma percepção no cérebro dele, que geralmente acontece isso, né? Viram lá nada ali. E aí, tá, ficou mais dias no hospital. Quando ele foi se recuperando, aí sim, teve que ir para casa. Só que surgiu uma bactéria no pé dele. E aí, todo tipo de remédio. E falaram, o único remédio que vai matar essa bactéria é a laser. O laser mata tudo, tudo, tudo. Sabe o que que ele fez? Ok, vamos lá. Contratou a moça para matar a laser. Gente, não tinha mais carne no pé do meu pai. Levantava a pele, só via o osso. Ele não podia andar porque não tinha carne para sustentar o osso. E essa bactéria comendo, comendo o pé dele. Eu vou ver se eu encontro fotos, que é bem feio mesmo. Minha mãe tirou a foto levantando a pele e só dava para ver o osso dele. E estava comendo o pé e já ia subir a bactéria. E começaram o tratamento do laser. Não matou a bactéria. E aí foi quando eu falei, eu tenho que entrar. Chamei meu pai para conversar e eu falei, pai,
O senhor está criando todas essas doenças para chamar atenção. Ah, o médico falou que ele tinha que amputar a perna. Ou ele amputava a perna, ou a bactéria ia comer a perna toda e ia crescer. O médico foi lá, agendou para fazer, amputar o pé dele. Imagina. E aí ele já estava, não, se for para amputar meu pé, pode amputar. Tá. E vou contar uma coisa para vocês. O pai dele teve diabetes e amputou o pé. E eu perguntei quando foi a idade que o meu avô amputou a perna, a mesma idade que meu pai tinha. Era um padrão que estava se repetindo. E meu pai estava tranquilo em amputar a perna. Não, se for para amputar, pode amputar, não, tranquilo mesmo. Por quê? Ele de cadeira de roda, ele ia ter mais atenção, ele ia ser o coitadinho. Isso a mente dele projetando tudo isso. E daí eu fui lá e falei para ele, pai, o senhor está criando tudo isso. Se o senhor quer chamar atenção, chame atenção com honra. A gente já sabe, pai, a mãe, nós, seus filhos. Poxa, o senhor tem uma terra, tem seu gado, por que o senhor não vai cuidar da sua terra, cuidar do seu gado? O senhor é novo, tem uma vida, vai ficar uma vida sem perna só para chamar atenção. Que pequeno, pai. Minha filha, você acha que eu quero estar doente? Eu digo, pai, o senhor não quer estar doente, o senhor quer chamar atenção. E através da doença, o senhor chama a atenção. E aí eu fui explicar como que funciona a nossa mente. E meu pai, por ser narcisista, eu já sabia como que ele funcionava. Eu falei, tá, então vamos fazer assim. Vamos fazer um combinado. 30 dias. 30 dias antes de dormir. O senhor vai mentalizar o senhor andando, o senhor cuidando do seu gado, o senhor viajando, o senhor bem. 30 dias. Gente, com 20 dias. Com 20 dias, meu pai levantou da cadeira de rodas e foi para a terra dele, cuidar do gado dele. Só com pensamento dele. Ele fez todo tipo de tratamento, ele tomou todo tipo de medicação, ele fez todo tipo de exame, e a bactéria comendo o pé dele, e ele doente de cadeira de rodas. Quando eu falei para ele mudar a maneira de pensar dele, mudou, mudou, e hoje ele está com as duas pernas cuidando do gado dele, ele está bem. Então, eu falo por experiência que eu já vivi. Gente, só para finalizar aqui, para vocês entenderem o poder da nossa mente. E todo esse caos, a minha mãe ficava preocupada, ansiosa, a minha mãe, tanta coisa, ela aguentou tanta coisa. Recentemente, ela foi diagnosticada com câncer. E aí a gente entrou, né, no estado de alerta, mas eu já imaginava, minha mãe aguentou muita coisa. No dia que ela adoecer, seria uma doença grave. O meu pai, ele estava projetando. E quando ela foi fazer o exame, presta atenção, gente, isso aí eu vou entrar na parte que vocês querem. Ela foi fazer o exame. E a médica olhou e falou que era grave e que era urgente, que ela tinha que fazer o tratamento o mais rápido possível, que era maligno. Minha mãe já estava sangrando, ela ia para o banheiro e ela sangrava e sentia muita dor. E a gente queria trazer ela para o sul, que eu estou morando no sul e ela mora no Pará. E o médico falou: se vocês puderem levá-la para o sul, porque lá tem mais apoio para ela, estrutura, levem ela, porque a situação dela é grave. O que que a gente fez? Se reuniu a família. A gente não vai pensar na doença. Essa doença surgiu para nos ensinar algo. O que que a gente tem que aprender? A minha mãe tem que aprender a se cuidar, porque ela só cuida dos outros. O meu pai vai ter que aprender a cuidar dela, porque ele nunca fez isso. E nós vamos ter que aprender a dar valor aos nossos pais, a gente vai ter que aprender. A gente vai encontrar motivos para agradecer, a gente não vai se preocupar com a doença. E assim a gente fez. E minha mãe, ela falava: eu vou ficar curada, eu não vou fazer cirurgia. E nós também. Nós, mãe, a senhora já está é boa. Mãe, a senhora vai vir nos visitar aqui, vai passear na praia. E a gente só pensava coisa positiva. A gente em nenhum momento entrou em pânico. O que que é para fazer hoje? É esse exame? Mãe, vai lá e faz. O que que é para fazer hoje? A gente não entrou em pânico. Em nenhum momento a gente entrou em desespero. Sabe o que que aconteceu agora? Recentemente? Para começar a quimioterapia, a moça, a outra médica, em outra cidade, olhou. Não, dona Graça, a senhora não vai precisar nem fazer cirurgia. O seu caso é recente, começou, é leve.
senhora só vai fazer algumas químicas e nem a cirurgia a senhora vai precisar. Sendo que o outro médico já tinha falado que era grave, maligno e urgente. E aí a minha mãe falou, eu já tinha falado que eu não ia fazer cirurgia. Na mente da minha mãe, ela não ia fazer cirurgia, ela ia fazer o tratamento, ia tomar a medicação, fazer a químio, mas não ia fazer a cirurgia. Ela batia na mesa, eu não vou fazer cirurgia, eu tô é boa, eu tô é curada. E agora ela vai fazer só químio. E a médica falou que ela não vai precisar de cirurgia. Vocês conseguem entender o poder da nossa mente? Gente, eu não estou mentindo. Eu não estou exagerando. Não estou. Então, o que que eu quero dizer com esse exemplo? Se nossa mente pode curar, ela pode curar, gente, ela pode curar o nosso corpo. É a nossa mente que controla nossas células. Se você passar uma faca aqui, vai sair sangue depois com semanas, isso vai se cicatrizar. O nosso corpo foi criado para se curar fisicamente e emocionalmente. Gente, nós temos a capacidade de se curar fisicamente e emocionalmente. Muitas pessoas tomam medicação porque não sabem disso, mas a nossa mente é uma fábrica de tratamento natural. Ela pode nos curar fisicamente e emocionalmente, gente. Só que não é divulgado isso, por quê? Porque tem uma indústria imensa de remédio, de farmácia. Imagina as pessoas parar de tomar medicação. Na verdade, a indústria quer que as pessoas adoeçam mais para ficar refém da medicação. Mas a nossa mente, ela tem esse poder de cura física e emocional, quando você muda a sua maneira de pensar, tá? Então, eu só quero dar um exemplo para você que a nossa mente é muito poderosa. A nossa mente define a nossa realidade de vida. Ela define. Então, quando a gente muda a maneira de pensar, tudo à nossa volta muda, até o nosso físico, a nossa saúde física e emocional. Tá bom? Deixa eu olhar aqui o comentário. Isso. O poder de Jeová está dentro de nós. Isso mesmo. É justamente isso. É o poder dele, tá? Quando a gente tem fé, a gente acredita, a gente move montanhas. E tudo é possível para aquele que tem fé. O que é a fé? O que é a fé? Aonde está a fé? Aonde está a fé? Então, se eu acredito que eu sou capaz, eu sou capaz. Se eu acredito que eu posso ficar curada, eu ficarei curada. Se eu acredito que eu posso mudar a minha realidade de vida, eu posso mudar a minha realidade de vida. Isso é fé. Eu acredito. Mas quando, eu não sou capaz, eu tenho depressão, eu estou ansiosa, a minha vida é um problema, céus, vida. Quando eu acredito nisso, não tem para onde correr. A tua vida vai ser o que tu acredita. A tua vida vai ser no que tu acredita. A tua vida vai ser no que tu acredita. Aonde tu depositar a tua fé, aonde tu depositar o teu pensamento, é ali que vai ser a tua realidade de vida. Gente, tudo que a gente acredita é uma forma de fé. Eu acredito que eu vou ficar boa, eu tenho fé. Eu acredito que eu vou conseguir. Eu acredito que eu vou lidar com esse problema. Isso é fé, gente. Eu não vou conseguir, eu não dou conta. E isso também é fé, só que não algo negativo. Eu acreditar que não vai dar certo é fé. Eu acreditar que vai dar certo é fé. Só que coisas positivas e negativas, coisas ruins e coisas boas. Consegue ver que é a nossa fé que define, o pensamento que define? Se eu acho que eu sou incapaz, eu acredito nisso. Eu vou ser incapaz. Se eu acho que não tem como mudar a minha realidade de vida, realmente não tem, porque é no que tu acredita, é a tua fé nisso. Que forte, né? Que forte. Eu acreditei que era impossível ser feliz, então o que que eu era? Infeliz, porque eu acreditava nisso. Quando eu acreditei ser feliz, eu sou extremamente feliz, e não é pelo que eu tenho, porque eu não tenho nada, mas é porque eu acredito que eu sou feliz.
Só pelo fato de eu acordar e dizer, Senhor, obrigada por mais esse dia. Eu sou feliz. É isso. E eu sou feliz porque eu acredito nisso. Ok? Bom, eu acho que já deu para entender. Olha, Denise, bem interessante. O conhecimento nos liberta. Uau, gente, conhecimento ele nos liberta. O conhecimento ele realmente nos liberta, mas esse conhecimento ele precisa ter a prática, porque informação vocês têm. Não adianta vocês ouvir tudo isso, desligou a câmera e continuar a vida de vocês do mesmo jeito. Vai continuar a vida do mesmo jeito. Então, não adianta você ter um conhecimento, saber que você pode mudar a sua realidade de vida, saber de tudo isso, e o que que você vai fazer com isso? Deixa eu guardar aqui e continuar com a minha vida? Pronto, não adianta. Então, o conhecimento, ele tem que ser usado com sabedoria. O conhecimento é o que você sabe, e sabedoria é o que você pega, o que você sabe e põe em prática. Aí você tem a transformação, que é o que eu quero que vocês vivam no processo. Porque conhecimento, gente, informação. Abre o teu celular agora, vai no chat GPT, vai no Google, tu vai ter uma porrada de conhecimento. Mas se tu não pôr em prática, tá? Então a gente precisa pôr em prática. Eu acredito, porque agora eu estou sendo feliz, tendo pensamentos positivos. É isso mesmo, tá? Então, o que que eu vou sugerir para você hoje? Entrar na comunidade. Dani, o que que é a comunidade? Gente, a comunidade, eu pensei muito, muito mesmo, em como fazer, se fazer, porque a minha vida já é meia corridinha também. Eu tenho um outro projeto que é o meu coração, a jornada, tenho meus atendimentos, enfim. E eu pensei em como fazer a jornada. Eu quero estar presente, eu quero acompanhar vocês. Ano passado eu fiz o programa Manual de Consciência, teve aulas ao vivo, mas muitas aulas gravadas. E algumas pessoas têm dificuldade de fazer, fazer sozinha. E eu quero poder acompanhar. E aí, como é que você está? Qual é o teu caso? Qual é ali a tua realidade de vida? Eu quero ouvir vocês. Olha, Deane, a minha realidade de vida é essa. Eu quero mudar a minha situação financeira, eu quero mudar isso, eu quero acompanhar vocês, eu quero ouvir vocês. Então, a comunidade vai ser mais contato direto. Tá, e aí, como é que tá? O que que tem que colocar em prática? Colocou em prática? Então, eu quero ter esse contato direto com vocês para ver o progresso de vocês, porque não é fácil, lembra? Eu falei, é possível, mas não é fácil. Gente, não é fácil. Não se iludam, não se iludam acreditando que é fácil, mas é possível. Se torna um pouco mais fácil quando você acredita. Quando você deposita mais fé, aí é mais rápido, tá? E aí você faz o processo, faz o que tem que ser feito, tá? Então, como vai funcionar a comunidade? Vai ser uma comunidade fechada, onde nós teremos, eu até coloquei aqui para explicar para vocês, tá? Então, será uma comunidade de 12 meses. A gente vai iniciar esse mês, a semana que vem, a gente já inicia. Provavelmente, na verdade, dia 16, sexta-feira agora, a gente já inicia. Então, a gente vai ter acesso, vocês terão acesso a todo o material por 2 anos. Por 2 anos. Por quê? Ano passado era só um ano, mas era muita informação. E as meninas queriam mais. Deane, eu fiz mudanças, mas eu quero assistir de novo, às vezes eu quero voltar. Então, eu deixei liberado para as meninas que participaram o ano passado, mais um ano de acesso. E aí, com vocês, eu já vou fazer a mesma coisa, deixar o acesso a todo o conteúdo, a gravação, material por 2 anos. Por quê? Primeiro ano vocês vão ter muito conhecimento, vocês vão entender, vocês vão pôr em prática. O segundo ano vocês vão reforçar isso ainda mais, tá? Então, vocês terão acesso por 2 anos a todo o material, todas as aulas gravadas, enfim. Nós teremos aulas quinzenais, quinzenais. É por quê, Deane? Porque é muito conteúdo e exige o processo da mudança. Vocês vão ver que toda aula vai ter exercícios e atividades, que vocês não vão só ouvir, vocês vão aplicar o que vocês aprenderam. E uma semana, às vezes, é pouco tempo, porque às vezes não dá para você assistir nesse final de semana, aí você vai assistir no outro final de semana. Então, o que que eu optei por esse ano? 15 dias. Você vai assistir uma aula,
vai ter os exercícios e atividades, você vai ter 15 dias para pôr em prática. Na próxima aula, aí sim. Vocês fizeram o exercício, colocaram em prática, qual a dúvida? Eu quero que vocês apliquem. A mudança não vai acontecer se vocês não aplicarem. Então, eu prolonguei um prazo de 15 dias para que vocês possam ter tempo para realmente pôr em prática. Gente, eu falo para vocês com toda certeza. Se vocês pôr em prática, vocês terão resultado. Só assistir não vai ser o bastante. E nem entra se tu quiser só sentar, cruzar os braços e ouvir. Não entra. Só entra na comunidade se tu tiver comprometida com a tua mudança. Eu vou entrar e eu vou fazer acontecer nesse ano de 2026. Eu quero ver os meus resultados e só depende de mim. Eu vou estar aqui. Olha, é assim, faz isso, faz isso. Mas é você que vai fazer a sua parte, tá? Então, vai ser 15 em 15 dias, aulas ao vivo. Olha só, as aulas ao vivo vai ser de 15 em 15 dias. Porém, vocês terão aulas gravadas toda semana. Eu vou selecionar algumas aulas do Manual de Consciência passado, alguns conteúdos de outros projetos que eu tenho, que vai agregar ainda mais. Às vezes eu vou gravar um tema específico e vou compartilhar, então toda semana vocês terão aulas gravadas e ao vivo de 15 em 15 dias comigo para tirar as dúvidas, enfim. Vocês terão exercícios e atividades práticas, é o que mais vocês vão ter. É exercícios e atividades práticas, tá bom? Vocês terão o acompanhamento evolutivo. Então, eu vou querer saber qual é a realidade de vida que você quer ter hoje. Deane, eu quero trabalhar por conta própria. Deane, eu quero emagrecer. Deane, eu quero mudar. Tá, então vocês vão passar para mim um relatório e eu vou acompanhando. E aí, o que que você está fazendo para chegar no teu objetivo? Não adianta só querer, a gente precisa fazer algo. Então, eu vou estar acompanhando. Deane, eu consegui isso. Deane, eu estou tendo dificuldade aqui, eu ainda estou batendo cabeça. Deane, eu tô... E aí a gente vai sentar, a gente vai conversar para a gente poder alinhar e você seguir, tá bom? É o processo, tá? A Letícia vai ter que sair e depois assiste. Ok, Letícia. Então, a gente vai ter esse acompanhamento evolutivo, tá? Para mim ver a evolução de vocês. De 15 em 15 dias, eu vou estar ouvindo vocês, saber como é que está indo. Vocês receberão o material de apoio, que é o resumo das aulas, os exercícios receberão. Vocês terão, gente, acesso à análise corporal. Quem já ouviu falar sobre análise corporal aqui? Quem já ouviu falar sobre o corpo explica, sobre análise corporal? Deane, o que que é análise corporal? Análise corporal é uma técnica com embasamento científico, onde você analisa o formato do corpo da pessoa e você entende como ela pensa, como ela sente, como que ela se comporta. Todos nós temos uma maneira diferente de pensar, de sentir, se comportar. E o nosso formato do corpo, ele explica como a gente pensa. É assim um material riquíssimo, é muito profundo. Eu deixei disponível no ano passado para as meninas e eu vou deixar aqui disponível para vocês. Vocês terão assim muito detalhado mesmo sobre análise corporal. Vocês vão conseguir se entender na aula. Vocês vão dizer: meu Deus, é por isso que eu penso dessa forma, é por isso que eu me sinto dessa forma. Vocês vão entender tanta coisa sobre vocês e sobre o outro. Porque quando você olhar para o outro e ver o formato do corpo dele, ah, então é por isso que ele fala demais, ah, então por isso que ele é calado, por isso que ele é daquele jeito, você vai entender. Esse é um conhecimento riquíssimo e vocês terão acesso de uma forma assim muito profunda, gente, muito profunda mesmo. Muitas pessoas acham que têm depressão e vocês vão ver na aula da análise corporal que não é uma depressão, na verdade é um abandono ou uma sobrecarga emocional. Então, muitas mulheres, principalmente, elas se abandonaram, elas se anularam. Elas não sabem o que elas querem, não sabem o que elas gostam, não fazem o que querem, não fazem o que gostam, se preocupa demais com os outros, com o filho, com o marido, com os outros, que os outros, e se anulam. E aí vem um sentimento de frustração, de incapacidade, uma prisão tão grande que aquilo é um peso, um fardo. Aí vem a tristeza, vem a baixa autoestima, vem o desânimo, perde a alegria, não tem mais vontade de fazer nada porque está tão ali na função de outros, de
tão ter se abandonado, e outras que querem dar conta de tudo, responsabilidade de todo mundo carregando nas costas. É um peso que ela não aguenta mais carregar. Então, vocês vão ver nessa aula também que muitas dizem, acreditam que estão com depressão, quando na verdade é porque se abandonaram ou estão sobrecarregadas, tá? Então, essa aula vai ser assim, ó. Ah, e tem as mulheres guerreiras, viu? As mulheres guerreiras que querem dar conta de tudo, resolver tudo, saber de tudo, ser tudo do jeito dela, e aquela mulher que não para, que vai para cima, que vai para baixo, e não se permite descansar e nem chorar. Mas o corpo tá gritando, tá gritando. Gente, essa é, olha, só esse conteúdo já valeria todo o a comunidade, tá? Então vocês terão acesso e vai ter exercício para cada um dos traços de caráter, que vocês vão ver que a gente fala na análise corporal, tá? Há 5 tipos de traço de caráter. Então vocês terão acesso também a esse material riquíssimo. E o que mais vocês receberão, gente? Não, gente, olha, eu vou falar para vocês. Se vocês não entrar nessa comunidade, aí, minha filha, passa um zip na boca, porque eu não aceito você reclamar da vida que você tem, tá? Além de tudo isso, você vai receber, sabe o quê? Um desconto de 35% na terapia individual. Por quê, Deane? Porque vai ter coisas que você vai se deparar que você sozinha não vai conseguir resolver. Aqui, todo o conteúdo ele vai virar uma chave, mas tem coisas profundas que você vai ter que mergulhar. Quem não sabe, eu sou terapeuta, master terapeuta, especialista em transtornos graves emocionais, fiz várias formações, e a minha terapia, ela é diferente da terapia convencional. É a terapia que trabalha no inconsciente. Lembra, 5% é o que eu quero, 95% é inconsciente, a programação mental. Então, a terapia ela já vai direto na raiz da causa emocional. Uma sessão dela equivale até 3 anos da terapia convencional. Por exemplo, sofri um abuso, que é algo que muitas mulheres. Gente, se vocês soubessem a porcentagem de mulheres e homens também, só que os homens se falam menos, mas acontece muitos casos de homens, mas principalmente de mulheres. E isso é uma dor muito profunda, e tem mulheres que nem lembram, a mente delas dá um branco. E aquilo dali traz tanto dano na vida dela. E na terapia TRG, a gente consegue resolver a causa emocional em uma sessão, dependendo do cliente, tá, gente? Então, tem clientes que às vezes é tão profunda a dor que ela vai precisar de 2 ou 3 sessões. Mas a maioria das clientes que eu atendi com questão de abuso foi uma, no máximo 2 sessões, tá? Enquanto outras terapias você iria levar anos para conviver ou aprender a lidar com a situação, na terapia TRG, em 1 ou 2 sessões, no máximo 3, você resolve totalmente a questão emocional do abuso ou de qualquer outra situação emocional. A terapia TRG é muito profunda, tá? Então, vai ter situações que com a comunidade, com os exercícios, você não vai conseguir lidar, porque é algo muito profundo. Aí você vai ter direito a 35% de desconto na terapia individual, tá? Deane, teve uma situação aqui, eu acho que eu preciso de terapia, você me aciona, faço parte da comunidade, e aí você terá desconto na terapia individual, tá bom? Olha que maravilha, gente, que maravilha! Além disso, vai ter o grupo de apoio, onde a gente vai estar lá conversando, Deane, coloque esse exercício em prática, Deane, tá? Então vai ter o grupo de apoio que a gente vai estar ali se comunicando só sobre a comunidade, sobre os exercícios, tá bom? E também vai ter lista de indicações complementares. Então, sempre que eu viver ou souber alguma coisa, filme, vídeos, livros, algum procedimento, por exemplo, agora eu estou fazendo uma tal de desparasitação. Então, nosso organismo, se vocês souberem, nosso organismo é feito de bactérias, né? E a gente, às vezes, tem ali desânimo, enfim. Depois eu compartilho com vocês, vou postar no Instagram sobre isso.
Então, eu estou fazendo aí um tratamento online com uma pessoa maravilhosa. Então, são coisas que eu vou fazendo para contribuir ainda mais na minha saúde mental, emocional, física, e eu vou compartilhando com vocês as indicações, tudo que contribui para a nossa mudança do nosso novo eu. Eu vou compartilhar filme, livro, indicações de procedimentos, de tratamentos, enfim, vou indicando para vocês, tá? Coisas bem legais mesmo que vai contribuir, tá bom? E outras surpresinhas que vai ter ao longo aí da nossa trajetória, tá? Meninas, até aqui, o que que vocês acharam da nossa comunidade? Vale a pena, gente? Me fala se vale a pena. O que que vocês acham? Qual a dúvida de vocês? O que que vocês acharam de tudo que a gente vai viver nesse processo aí na nossa comunidade? Contem aqui para mim ouvir de vocês as dúvidas de vocês, o que que vocês acharam? Ah, incrível, né? É essencial para a nossa vida. Gente, quem me acompanha aqui sabe da profundidade dos meus conteúdos, né? Vocês sabem que eu faço é entregar. E eu conto, eu sou assim, ó, gente. Eu gostaria de ser no Instagram, mas eu já levei tanta pedrada no Instagram que eu me limito muito. Aqui, como eu sei que só são as pessoas que têm o mesmo objetivo que eu, então eu fico mais aberta. Aqui eu falo no Instagram ou nos outros projetos da jornada, o Manual de Consciência. Gente, eu falo de coisas profundas, coisas da minha vida, do que eu vivi, das experiências que eu tive. Então, assim, eu sou muito transparente, eu sou muito verdadeira. Então, vocês vão ver assim, um conteúdo muito profundo e não só conteúdos do que eu estudei, mas do que eu vivi, do que eu pus em prática, do que eu tive dificuldade, sabe? É algo realmente bem profundo mesmo, tá, meninas? É essencial para a nossa vida, bora. Sim, vale a pena. Animadíssima, vale muito a pena. É, já participei da primeira turma e quero continuar. Tudo que você entrega é perfeito, sim, vale a pena. E os valores? Tá, espero também perguntar. A Paula, ela quer fazer uma pergunta. Vou abrir aqui para ela fazer uma pergunta. Pode perguntar, Paula. Ela levantou a mãozinha. Não sei se ela. Paula, quer fazer pergunta? Ah, foi sem querer. Ótimo. Então, meninas, e assim, ó, eu tenho um projeto de vida, tá? Como eu sei que nós podemos mudar quem nós somos, mudar a nossa realidade, quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, eu tenho um projeto de vida, sabe? De ter uma vida tranquila, de ter uma vida de paz. Eu já senti o gostinho da paz, eu já senti o gostinho de uma vida tranquila, já sei que é possível ser feliz, não perfeita, mas feliz. E eu vivo isso, e eu quero mais disso. Eu sei que é possível honrando, glorificando e obedecendo ao meu Deus, lógico, sempre, Ele acima de tudo, de tudo. E eu trabalho como terapeuta, e às vezes não, fica um pouco puxado para mim os atendimentos, e minha terapia hoje está com valor, eu reconheço isso, está um valor que não é acessível para todo mundo. Deane, então por que tu não diminui? Porque eu sei do valor da entrega que eu dou. Eu preciso valorizar o meu trabalho. Eu fiz várias formações e estudos, eu sei do resultado dos meus clientes, eu sei da transformação dos meus clientes que aplicam ou que se entregam no processo da terapia. Enquanto eles passariam anos em outra terapia, comigo é um processo mais rápido, às vezes um processo mais direto. Então, eu sei do resultado da entrega. Então, eu preciso valorizar o meu trabalho, o meu esforço e tudo investimento que eu fiz. Então, tem o valor da minha terapia que não é acessível para todas. Muitas gostariam aqui de fazer a terapia comigo, que vocês façam mensagem. Dani, queria fazer terapia contigo, mas sai do meu orçamento. E eu entendo isso. Então, o que que eu fiz? Quero criar um projeto que eu possa ajudar o máximo de pessoas com um valor acessível. E eu quero depois fazer essa migração para que eu possa me entregar ainda mais a esse projeto. Quando eu tive com depressão, e
A única coisa que eu pedia para o Senhor não era para Ele me tirar daquela situação, eu queria entender. Eu sou muito questionadora, eu amo estudar. Gente, por mim, eu vivia isolada num quarto, só estudando, lendo. Eu amo, amo, amo mesmo estudar. E eu lembro que eu pedia para o Senhor me dar conhecimento, Senhor, me dar entendimento. Por quê? Porque eu estou passando por isso, eu abri mão de tudo que eu tinha, de toda a minha vida para servir a Ti. Eu coloquei o reino em primeiro lugar. Eu olha de tudo que eu abri mão e por que eu estou passando por isso? Eu não entendia. Você não falou que se eu colocava ele em primeiro lugar não ia me faltar nada? Depressão, ansiedade, morando de favor, conta atrasada, o caos na minha vida. Realmente eu estava numa situação bem desafiadora e eu não entendia por que eu estava passando. O que que eu fiz de tão grave que eu não tenho consciência do que eu errei? E se eu errei, tu não é perdoador, me perdoa. E se tem algo para corrigir, me mostra onde foi que eu errei, que eu sou humilde, vou ser humilde para consertar o meu erro. Mas eu queria entender. Eu não pedia para ele me tirar daquela situação ou acabar. Eu só queria entender onde foi que eu errei. E Deus, ele é tão bom que ele falou assim: eu vou te mostrar. E aí foi quando eu entrei nessa trajetória de conhecimento. E eu comecei a estudar, eu comecei a mergulhar. E eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonada hoje por estudar, porque eu sei que foi esse conhecimento que Deus me permitiu ter e que me tirou do fundo do poço e que ajuda a minha família e muitas pessoas. E eu sou tão grata a Ele e quando eu saí dessa situação, eu fiz uma promessa para ele, que eu não iria guardar esse conhecimento, eu iria compartilhar com o máximo de pessoas. Eu tentei fazer isso no Instagram, ajudar pessoas, compartilhar um pouco do meu conhecimento, mas algumas pessoas ainda têm a mentalidade fechada, e eu comecei a sofrer muitas críticas, e isso me deixava muito mal, eu ficava realmente mal, duvidavam da minha fé, duvidavam do meu amor por Deus, então foram muitos conflitos. Eu falei assim, aqui não vai ser o lugar onde eu vou poder ajudar as pessoas da forma como eu gostaria. E daí foi quando eu comecei a orar realmente, pedindo um discernimento, que Deus me conduzisse. E aí eu fui criando alguns projetos e graças a meu bom Deus, agora estou aqui no segundo ano, né, do Manual de Consciência, ano passado, e agora a comunidade. Então, a comunidade é algo que eu tenho muito carinho, gente. Primeiro, porque é um conhecimento que me libertou. Outro, porque eu fiz uma promessa para o meu Deus, que eu iria ajudar esse conhecimento, usar esse conhecimento em prol de outros. Então, entendam que a comunidade, assim, ó, eu vou me entregar mesmo de coração, um compromisso comigo, com Deus e com vocês, tá? Vocês querem saber o valor, né? Vocês estão ansiosos, né? Gente, o que que eu vou fazer? Olha só. Quanto que tu gasta para ir numa pizzaria? Quanto que tu gasta para comer porcaria? Ou quanto que tu gasta para comprar uma coisa que não agrega nada na tua vida? Me fala. Comer coisas que faz mal à tua saúde. Quantas vezes tu comprou coisas que não teve impacto na tua vida? E aqui eu não estou falando sobre valor, tá? Eu estou falando sobre o investimento. E o investimento não é só na tua conhecimento, é na tua saúde mental, emocional, física, financeira e espiritual. Vai ver que todo esse conhecimento vai impactar todas as áreas da tua vida. Então, é um investimento que você está fazendo, não só para você, mas todas as pessoas que convivem com você, tá? É um conhecimento realmente muito profundo. Aqui no gratuito, eu já trago tanta coisa, imagina, lá dentro, tá? Então, assim, analisa o tanto que você gasta com coisas que não contribuem na tua vida. Então, como vai funcionar? Gente, vai ser 147 parcelado 12 vezes de 147 ou à vista, onde você vai ter um desconto de 15%. Então, tem essa opção. Gente, 145 por mês, eu tenho certeza absoluta que não vai fazer falta no teu orçamento. Pode dar uma apertadinha, mas não vai fazer falta. Só que pensa, eu não estou gastando 145, eu estou investindo para ter um retorno
permanente na minha vida. Eu estou gastando para ter um retorno em todas as áreas da minha vida. Então, 147. Guarda R$ 50 por mês, ou por semana, ou de 15 em 15 dias. Guarda R$ 50, 25 ali por semana. Guarda 25, acho que é 30 por semana. Não é pesado, gente, não é pesado, tá? R$ 30, vamos bater aqui, o que é R$ 30 por semana. O mês tem 4 semanas, não sou boa na calculadora. O mês tem 4 semanas, então vai ser R$ 40 por semana, R$ 40 por semana. Isso, não, R$ 35 por semana, gente, que é isso? 35 vezes 4. Não, o mês tem 5 meses, 5 semanas. O mês tem 5 semanas. Então, você vai gastar R$ 30 por semana. Gente, R$ 30 por semana. R$ 30 por semana. Para ter um conhecimento muito profundo. Vocês vão ver e vocês vão dizer, Diane, eu nunca ouvi isso em nenhum outro lugar dessa forma. Vocês vão ver isso. Eu garanto isso para vocês, tá bom? Então, como que vai ficar o valor? R$ 30 por semana, ou seja, 147 por mês, 12 vezes 147, ou à vista, que aí você vai ter um desconto de 15% de desconto, tá? Então, ficaríamos assim. Dia 16 agora, sexta-feira, a gente já inicia, então você já vai ter acesso a aula gravada e a aula ao vivo agora sexta-feira. A gente já vai começar com tudo e tornar o ano de 2026 o melhor ano da nossa vida. Por quê, Deane? Porque vai ser o ano de transformação. 2025 foi o ano de informação. Informação é o que mais todos nós temos. Mas a transformação, cadê? Cadê a transformação? Nós vamos viver no ano de 2026. Gente, cada aula vai ter exercícios, técnicas, vocês vão ver. Não tem como. É o conhecimento pondo em prática. O resultado não tem como não vir. É só pôr em prática, tá? Não vai ser fácil, porque vai ser profundo. Você vai identificar suas crenças limitantes, seus é algo profundo. Tem uma participante aqui, não sei se ela ainda está aqui, mas quando ela fez o manual, ela ficava de cama, gente, de cama, porque era profundo. Ela se deparava com coisas que ela tinha que deixar para trás. Ela tinha que quebrar correntes, bloqueio. Ela tinha que tomar atitude. Ela tinha que dizer não. Ela ficava de cama. É 12 vezes de quanto? 12 vezes de 147. 12 vezes de 147. E à vista fica com 15% de desconto, tá? Então, é uma coisa muito profunda o material. Por quê? Porque tu vai identificar tuas crenças limitantes, tu vai identificar os teus traumas, os teus bloqueios. Gente, vocês vão mergulhar mesmo assim lá. O que que eu estou carregando aqui dentro? Vocês vão identificar isso, vocês vão criar o cenário de vida de vocês, quem eu quero ser, quem eu quero me tornar. A vista sai quanto? A vista vai sair, eu vou colocar aqui, 1.499. Isso, gente, é um ano, tá? Um ano. Não, acesso para 2 anos. Então, esse valor aqui é o que vocês terão acesso para 2 anos, um conteúdo aí de acesso para 2 anos, tá? Então, vejam que realmente vale a pena, tá? 147 por mês e no ano vocês vão pagar esse valor e vocês terão acesso por 2 anos, tá bom? E lembre, eu vou estar acompanhando vocês, a gente vai ter sempre avaliando aonde que vocês estão, qual a dificuldade que vocês estão tendo. Gente, eu vou estar aqui à disposição, é o que eu falei para as meninas no manual. Estou aqui para nessa caminhada estar junto com vocês, mas eu não posso adivinhar. Então, vocês sempre vão me dar ali, Deane, eu estou tendo essa dificuldade, Deane, está acontecendo isso. Gente, fique à vontade. Quando for aula ao vivo, eu vou estar só aqui para vocês, aproveitem, sabe? Então, se entreguem, não tenha vergonha de falar da sua dor, do seu medo, se entreguem, tá todo mundo na mesma jornada. Então, quanto mais você se entregar,
Mas você, pô, a Deane vai estar aqui para me ajudar, ela é a pessoa que eu escolhi para me ajudar, então pega, Deane, está acontecendo isso, e a gente vai juntas, tá? Então, aproveitem essa oportunidade, vocês terão aí aulas ao vivo por um ano e a gravação, todo o material por 2 anos, tá bom? Deixem aqui as dúvidas de vocês, quais as dúvidas de vocês, e me digam se vocês estão decididas a viver o processo de transformação ou continuar do jeito que estão. Porque eu tenho certeza que esse valor não fica apertado para vocês. Gente, não fica. R$ 30 por semana não fica. Porque eu sei. Porque ela vive isso, gente. A gente gasta, às vezes, com bobeira, um lanche, uma pizza, uma coisa que não agrega na nossa vida. Então, se você quer mudança, exige esforço, tá? Exige realmente ali essa dedicação. Falem para mim qual a dúvida de vocês e se estão dispostas a viver a transformação ou continuar como estão. Tô dentro. Aí, eu sabia. Valderlei, eu sabia que tu era uma das pessoas que ia entrar, porque eu vi tu tão comprometida na jornada. Eu falei, essa daí vai longe. Ótimo, parabéns para você, tá? Vou deixar lá no link, vou deixar o link para vocês, a forma de pagamento, tudo direitinho. Vou abrir lá o grupo para vocês tirarem as dúvidas. Gente, imagina ter um acesso a esse conhecimento. Olha, meu pai, minha mãe. Gente, se eu for contar para vocês casos de clientes e amigos que tiveram, eu também, quando a gente muda isso aqui, gente, muda tudo na nossa vida, tá? Assistam novamente a aula que está gravada lá no meu canal no YouTube, tá? Assistam novamente a aula. Não esqueçam, gente, de se inscrever no meu canal no YouTube, dar uma curtidazinha ou compartilha para alguém, tá? Faz isso assim, ó, com muito amor, com muito carinho e pensa, analisa e faça por você. Aqui a maioria é mulher. Então, nós mulheres temos uma tendência sempre a fazer para os outros. A gente não mede esforço. Gente, a gente não mede esforços quando é para os outros. Mas quando chega a nossa vez, tem um bloqueio, sabia? Um bloqueio de não merecimento, de incapacidade ou de adiar, sabotar e procrastinar. Ah, depois, mais para frente. E aí a gente perde oportunidades de ter uma vida transformada. E eu não quero que você olhe e veja as mensagens, os depoimentos lá no meu Instagram, do resultado das meninas, e você fique só olhando. Não quero. Eu quero que você compartilhe o seu resultado também, tá? Porque é possível. Vocês já sabem disso, que tudo é possível para aquele que tem fé. Mas às vezes as nossas crenças limitantes de não merecimento, de incapacidade, ai, não consigo, não vai dar, não posso, depois, aí isso bloqueia a gente. Vai sem medo, assim, ó. Vai, só vai, tá? Precisamos cuidar de nós, afinal, tudo começa em nós, as mudanças e soluções. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Meu pai narcisista. Desde a infância, meu pai batia na minha mãe. A gente se escondia debaixo da cama. Meu pai é alcoólatra, traído. O que vocês imaginar? Jogo apostado, ele só não usava droga, isso, mas ele fumava cigarro, bebida, batia na minha mãe, traía minha mãe, jogava apostado. Gente, sabe, tudo que tinha de ruim pro homem era meu pai. Então, quando ele ia chegando na esquina, a gente escutava. Minha mãe, pai de vocês estão chegando. A gente corria. Quatro. Eu, minha irmã, meu irmão, somos quatro. 2 homens, 2 mulheres. E a gente tinha duas beliches. Duas de homem e duas das meninas. Sabe onde é que a gente ficava? Debaixo da beliche. Debaixo da beliche, a gente já sabia que meu pai ia bater nela. Minha mãe já sabia que meu pai ia bater nela. Quando ele chegava, ela colocava comida e ele quebrava tudo. E a gente ficava, depois ele chegava na porta, eu não quero ouvir um pio, a gente tinha que engolir o choro. Então, assim, a gente teve uma vida, uma infância caótica. 16 anos eu tive que morar sozinha. Então, eu moro sozinha desde os 16 anos de idade. E eu sempre fui guardando muita mágoa, ressentimento do meu pai. E quando eu fiquei grande, que eu entrei em depressão, dificuldade financeira, não tinha como trabalhar, não tinha estrutura psicológica, emocional para trabalhar, o que que eu tive? Voltar para casa deles. O único lugar que eu não queria ir.
porque lá eu ia reviver tudo, todos os meus gatilhos iam ser acionados e foram acionados. Quando eu cheguei lá, meu pai, estúpido, ignorante, só não batia na minha mãe, mas o resto. E aquilo dali, raiva, raiva, tá. E quando eu comecei a me curar, eu queria mudar ele, eu queria mudar minha família. Eu queria porque queria mudar ele. E era um conflito tão grande. E aquele era um desgaste tão grande que eu queria mudar eles, minha família. E quando eu entendi que a mudança do outro, ela vem através de mim, e eu falei, quer saber? Tá aqui o conhecimento, se vocês quiserem continuar do jeito que, ok. Entreguei o papel da minha mãe, mãe, não tenho mais responsabilidade, eu assumi a responsabilidade que não era minha. Entreguei o papel do meu pai e disse, eu vou construir a minha vida. Eu passei a vida inteira em função do meu passado, dos meus traumas, das minhas dores, responsabilidades que não eram minhas. E eu falei, agora eu quero ter uma vida linda. Eu quero construir uma família. Eu nunca casei, gente. Todo mundo dizia, Deane, tu é bonita, inteligente, independente, porque tu tá solteira. Traumas, traumas. Eu não acreditava que casamento trazia felicidade. Eu só via minha mãe feliz, via o casamento dos meus irmãos infeliz, via outro... Eu acreditava que não existia casamento feliz. E eu era sozinha melhor. Mas aí depois que eu fui trabalhando isso, mudando isso, hoje eu quero e eu vou construir uma família feliz, porque eu mudei a minha maneira de pensar. E quando eu decidi construir a minha vida, a minha história, gente, eu peguei duas malas, eu tenho uma foto, duas malas e uma mochila. Eu falei, eu vou começar a minha vida do zero, uma nova pessoa, uma nova identidade, um novo lugar, um novo pensamento, um novo sentimento. Amo minha família, mas o que é deles é deles. Eu não vou carregar. E eu vim para o sul, para um lugar que eu nunca vim, um frio extremo, mas eu queria recomeçar a minha história, a minha vida, sem pesos do passado. E assim eu fiz. E hoje eu estou aqui. E quando eu abri mão, que eu parei de querer mudar, sabe o que aconteceu? Meu pai mudou, minha mãe mudou, meus irmãos mudaram. E hoje a gente é uma família unida, lógico que não perfeita, mas unida. Pela primeira vez, ano passado, eu disse que amava meu pai, pela primeira vez. E meu pai mudou assim de uma forma inacreditável. Minha mãe também. Viver o processo da terapia. Ontem minha mãe passou mensagem: minha filha, cadê os vídeos no YouTube que eu não estou vendo mais? Mandei o link para ela. Assistem todo esse conteúdo. Meu irmão, final de semana, manda a fotinha que está assistindo. Mas por quê? Porque eu abri mão e olhei para mim, fui cuidar de mim. A minha mudança fez eles olhar. Olha, ela mudou, ela está feliz, ela está bem, ela está diferente. E aí eles quiseram também. Então, para você que, né, quer que outras pessoas mudem, a mudança começa por você. Quando você mudar, aí eles podem te acompanhar. Mas enquanto você estiver no mesmo lugar querendo mudar eles, eles não vão mudar. Ninguém muda por obrigação, muda por inspiração. Eles se inspiram na tua mudança. Então, que você possa investir em você. Por isso que eu falo que quando você muda, não tem como, gente. Não tem como. Tudo à sua volta muda. Meu Deus, não é como eu pensava. Não, não é. Meu Deus, não é. Não, não é. Vocês vão ver muito isso na comunidade, caindo por terra um monte de crenças limitantes de vocês, bloqueios. Gente, olha, só entrem, só entrem, só entrem, tá bom? O que que vai acontecer? Vocês gostam de me ouvir, né? Porque eu falei que ia ter rápido e vocês ainda estão aqui. O que que vai acontecer? Eu vou finalizar aqui agora. Vou lá no grupo, vou passar para vocês todas as informações dos valores, o link para vocês efetuarem a compra. Sexta-feira agora a gente já vai iniciar, já vamos iniciar em janeiro, já vamos começar o ano com tudo para cima e não tem quem nos pare, a gente vai até o final. E daí, a gente, qualquer dúvida, vou abrir também lá o grupo, qualquer dúvida vocês me perguntam, certinho? Alguma dúvida agora, até então? Obrigada, Deane. Maria, saudade de você, viu?
Semana que vem nós estamos juntas, tá? Semana que vem eu volto aos atendimentos e nós estamos juntas. Te ouvir é maravilhoso, muito conhecimento, gratidão. Ai, que bom, fico feliz, tá, Renata? E é isso. Eu sempre falo assim, só volta pra gente o que sai da gente. E, como vocês sabem, a gente é energia. Então, o que a gente carrega aqui toca no outro, mesmo que seja distante. Mas vocês sentem isso. Se eu tivesse sentimentos ruins, pensamentos ruins, mesmo que eu falasse as mesmas coisas, não ia tocar vocês. Não ia tocar vocês. Então, o que a gente vibra aqui dentro contagia, toca. E eu trabalho muito isso, sabe? Ok? Vamos lá então encerrar. Deixo lá no grupo, vou deixar aberto lá para tirar as dúvidas de vocês, o link, todas as informações, tá bom, meninas? Quem faz parte da Quarta Consciente, quarta-feira teremos nosso encontro. Segunda-feira começa a minha vida normal, os atendimentos, quarta consciente. Vai começar também a comunidade. Quem faz parte da jornada e fez e quer a segunda versão, eu já excedi aqui o tempo, já passei do tempo. Depois eu passo as informações da segunda versão da jornada. Gente, eu tenho um projeto também só para mulheres. E aí já é um outro projeto diferente. São para mulheres que querem ser as mulheres de Provérbios, a mulher sábia, a mulher consciente. Aí eu trabalho ali energia feminina, masculina, enfim, é bem profundo, autocuidado, amor próprio. E aí eu tenho esse projeto só para mulheres. Aí falei para as meninas que eu ia dar o comunicado hoje, mas como já passou do tempo, eu vejo um outro dia, um outro horário para explicar ali para quem quer participar da jornada, tá bom? Certinho? Beijo para vocês e olha, 2025 foi informação, 2026 será transformação para aqueles que querem viver o processo da mudança de mentalidade. Não tem para onde você correr. Ou você muda aqui, ou você vai continuar no mesmo processo, tá bom? Beijo para vocês e nos falamos lá no grupo. Até mais.